Lembra aí quais foram os temas que a gente viu nas duas aulas? A gente começou vendo o quê? O Renascimento, não foi? O Renascimento cultural, né? E aí depois passou para as reformas religiosas, não foi isso? Então, aí uma sequência natural, né? É a gente ver agora estudar agora o absolutismo, né? Quando a gente nas aulas presenciais, eu não sei se vocês lembram, né? A gente falou, já começou a falar sobre o iluminismo, não foi? A gente viu o iluminismo, né? Eu acho que no segundo ano B. A gente chegou a falar também sobre a Revolução Francesa e tudo mais. E aí a gente sempre falava sobre esse absolutismo, né? Sobre o governo absolutista e tudo mais, tá? Então agora a gente está dando um recuo aí para a gente ver quais são os fundamentos, né? Quais são as características gerais desses governos absolutistas, tá? Então a primeira coisa aí que vem à nossa mente, né? Por que estudar o absolutismo, né? Por que é relevante estudar o absolutismo, tá? Então, o absolutismo, né, esse modelo, esse regime político, né, foi uma centralização despótica, ou seja, autoritária, né, do poder nas mãos de um soberano, tá? Então, por que a gente precisa estudar isso? Tá? Os meios usados por estes monarcas para conseguir justificar a centralização total do poder nos ajuda a evitar que isso ocorra nos dias atuais. Então, a gente tem que sempre ficar atento aos discursos dos grupos políticos, né, dos governantes que estão por aí. Alguns comportamentos, alguns discursos, algumas narrativas desses grupos indicam se uma pessoa tende a ser autoritária ou não, tende a puxar um lado, né, absolutista desse termo, né, de centralização ou não. Então, por exemplo, quando o governante fala que ele é o chefe supremo, que ele tem que ser obedecido, independente de qualquer coisa, né? Então ele tem um elemento absolutista aí, né? Ele quer ser o único poder dentre os outros, tá? Então, quando tem uma decisão judicial, por exemplo, né, que está obrigando você a divulgar dados ou fazer alguma coisa, e um governante diz, ó, não, eu não vou me submeter a isso, tá? Eu estou acima das leis, as leis eu sou um membro do Poder Executivo, por exemplo, e não vou me sujeitar a decisões do outro poder, né? Então, isso já indica também um traço, né, absolutista naquele comportamento. Então, dado as possibilidades para esse tipo de governante, né, eles logo tendo a oportunidade, torna um governo autocrático, né? Voltado para ele mesmo, como, por exemplo, os regimes totalitários na Itália e na Alemanha, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, como Mussolini e Hitler, né? Em que a lei era eles que diziam o que é que deveria se fazer, tá? A palavra deles era inquestionável, tá? Então, é interessante a gente entender como o absolutismo surgiu, né, e quais são as suas características para a gente vincular isso ao tempo presente, né, ao nosso tempo, para a gente conseguir identificar esses discursos, né, e essas práticas que muitas vezes estão escondidas aí sobre o manto da democracia, né? Por exemplo, um governante que é tido como democrático, mas na verdade, quando chega nas práticas dele, ele é um governante autoritário que só quer. Seria possível, Débora dizendo, né? Seria possível um governo absolutista se instaurar atualmente, Débora, né? Um governo para ser nesse nível, claro que ele não vai ser mais um absolutismo do tipo que a gente vai estudar agora, né? No Estado moderno que a gente vai ver, nos mesmos elementos, tá? Mas para um governo ser absolutista, né? Ele primeiro tem que dizer que um poder serve mais do que os outros, tá? No atual sistema jurídico e institucional do país, ou seja, com as regras, com a Constituição que o país, no Brasil, no caso do Brasil hoje, que o Brasil tem, isso não seria possível, tá? O que não quer dizer, né, que não pode acontecer, tá? Não pode acontecer com essa Constituição, mas nada impede que uma pessoa dessa diga, ó, fecha tudo, né? Acabou tudo, vamos colocar uma nova Constituição, sou eu que digo aqui. Se ele tiver o poder das Forças Armadas, do Exército e tudo mais, ele pode impor esse governo à força,
tá? Ou seja, ele pisa na Constituição, ele pisa no ordenamento jurídico institucional do país que está no momento e ele coloca o jeito que ele quiser, tá? Ou seja, para um governo absolutista se instaurar atualmente, ele teria que dar, colocar abaixo, né, o sistema atual, tá? O sistema atual não comporta um governo absolutista, porque uma das características do governo absolutista é exatamente a união dos três poderes numa única pessoa, no rei, né, no governante. Atualmente, o ordenamento jurídico institucional do país, né, do Brasil, é dividido em três poderes, como a gente viu naquelas aulas lá do Iluminismo, né? Os três poderes de Montesquieu, o executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Então, para se instaurar, ele teria que acabar com isso, tá? Tranquilo aí? Respondido? Né? Então, isso não quer dizer que o perigo não haja, né? Que não tenha perigo, né? Sendo que, para acontecer, ele tem que destruir tudo que tem aqui agora, né? Para vir uma nova forma, né? Então, é por isso que a gente tem que sempre ficar atento a essas coisas, tá? Então, vamos ver agora a questão do contexto histórico, né? Aí, Débora ainda perguntando, né? Os outros países irão intervir. Isso aí, de acordo com a comunidade internacional, né? Dificilmente um outro país, né, iria intervir ou não no governo, né? Então, deve só os Estados Unidos que passa por cima, né, das normas internacionais, né, e acaba intervindo nos assuntos internos dos outros países. Mesmo assim, os Estados Unidos não pode fazer o que quer, porque se dependesse do que os Estados Unidos quisesse, né, já não teria Nicolás Maduro na Venezuela, né, e outros governantes, né, Bashar al-Assad na Síria, né, que os Estados Unidos é contra e assim por diante, tá? Mas, no caso de um Brasil, por exemplo, dificilmente um outro país viria a intervir, né? Seria os próprios brasileiros, né, que poderia se tornar uma guerra civil, né? Ou se o povo reagisse, ou se não, ia ficar como a ditadura militar, por exemplo, né? A ditadura militar instaurou, né, uma ditadura, um regime ditatorial, né? E ficou por isso mesmo, né? Passou 25 anos, né, nesse regime ditatorial até haver uma abertura democrática, né? E não houve, apesar da ditadura, né, ser apoiada informalmente pelos Estados Unidos, né, não houve uma intervenção, né, externa, né, para proteger ou não o sistema atual. Então, como cada país é soberano, tá, tem soberania, então ele é que tem que resolver seus problemas, entendeu? A soberania é um princípio político atual, né, que rege todos os estados, tá? Então, você tem soberania sobre o seu território lá, o estado, então você tem que resolver essas questões, certo? Então, é, vamos analisando aqui agora o contexto histórico, né? Porque quando a gente fala de Estado moderno absolutista, a gente está falando de um período. Esse moderno, tá? Esse moderno ele não é indicativo de modernidade, ou seja, de uma coisa atual, de uma coisa nova, né? Atualizada. Porque quando a gente fala de, esse celular é muito moderno, né? A gente está querendo destacar aquelas características tecnológicas dele, que ele é muito novo e tudo mais, tá? Quando a gente fala de Estado moderno absolutista, né, esse moderno significa que ele é no período da Idade Moderna, tá? Então, num período específico de tempo, tá? Que no caso aí entre os séculos XV e XVIII, tá? E nesse período, a Europa, né, no geral, está passando por um contexto de profundas transformações, que vem lá desde a Baixa Idade Média, ou seja, o processo de crise do feudalismo, né? Quais são as características, o que é que aconteceu aí nesse período aí que iria decretar aí a crise do feudalismo, né? A peste negra, tá? Que acabou desolando aí a Europa, né? E questionando os poderes instituídos, os nobres, né? A Igreja Católica e tudo mais. A própria Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, que como o próprio nome, inclusive durou mais do que 100 anos, né? E acabou provocando várias crises, né? Vários processos de fome, né?
questionamento dos poderes também, o que acabou gerando as revoltas camponesas, em que os servos, né, se voltavam contra os nobres, e aí realmente uma guerra, né, entre os dois lados, tá? Como a gente já viu, né, o renascimento cultural, né, que acabou gerando novas ideias, novas concepções de ser humano, né, e de mundo, tá, que acabou indo de encontro, né, questionando os valores e as ideias propagadas pela igreja, naquela questão do teocentrismo, né, o Deus no centro de tudo, que na verdade os renascentistas, né, acreditavam que o homem era o centro de tudo, né, que poderia explicar as coisas através do ser humano e não apelando para uma explicação divina, né, da bíblica. E isso acabou também mudando aí a questão dos valores, né, a questão ideológica desse período. E a gente viu também as reformas religiosas que começaram exatamente como um protesto, né, contra a Igreja Católica, contra as práticas da Igreja Católica, né, que acabou iniciando e criando várias igrejas pela Europa, né? Tem o movimento de Martinho Lutero, que cria a Igreja Luterana, a Reforma Anglicana, que cria a Igreja Anglicana, né, na Inglaterra, tem o calvinismo também que a gente viu. Então veja que isso aí são transformações profundas na Europa, tá? Então, muito dificilmente uma sociedade, um modelo de sociedade se permaneceria inalterado em meio a tantas transformações, tá? Em meio a profundas transformações. Então, o absolutismo, tá? Esse modelo de governo, né? Essa forma de governar que se chamou de absolutismo, acabou sendo uma readequação, uma reacomodação das forças feudais diante das novidades tecnológicas, culturais e econômicas. Tá? Então, o absolutismo, né, pode ser considerado como uma reação a todas essas mudanças. Tá? Quais são essas forças feudais? Quando a gente fala forças feudais, a gente está se referindo a quem? Ao rei, né, ao clero e à nobreza, que são aqueles grupos, né, que detinham o poder durante a Idade Média, né, no feudalismo, e que, diante de todas essas transformações, viram seu poder ameaçado, tá? Viu sua influência ser ameaçada e disse, ó, a gente tem que criar um sistema em que tenha lugar para a gente, tá? Então, o rei, o clero e a nobreza foram essas forças aristocráticas, né, que queriam manter seus privilégios diante das transformações profundas que a gente viu, tá? Tá dando para acompanhar até aqui? Se eu estiver indo rápido aí, vocês falam, né? Qualquer dúvida aí, vocês podem ou ligar o microfone ou falar no bate-papo, beleza? Então, ó, a primeira característica, então, foi essa crise do feudalismo, tá? Relacionada a todos esses eventos, né, e acontecimentos que foi gerando aos poucos transformações e rupturas no feudalismo. Então, como as revoltas camponesas, a peste, né, a fome, as guerra, a Guerra dos 100 Anos e assim por diante, tá? O segundo ponto, tá, que vai gerar um modelo, né, uma oportunidade do surgimento do absolutismo, é exatamente o enfraquecimento da nobreza e do clero. Esses dois grupos aí que eram centrais, né, no modelo feudal, na Idade Média, eles acabaram se vendo numa situação em que eles estavam perdendo poder, tá? Então, começa pela perda de poder econômico, tá? Da nobreza com o declínio da economia feudal. Então, a nobreza, que era a grande proprietária de terra, né? Os cavaleiros, os nobres, os duques, né? Os viscondes e todos esses títulos aí, né? Que existe para determinar o quanto de riqueza em termos de terra, né? E quanto nobre aquela pessoa é, tá? Então, esses títulos e esse poder econômico estava caindo, né, em relação às transformações urbanas, né, e comerciais que estavam ocorrendo na Europa, tá? Que estava colocando dando poder econômico, ou seja, dando riqueza a uma nova classe social, né, que foi exatamente a burguesia, tá? Então,
nesse meio também teve as reformas, as revoltas camponesas, que a gente já falou aí, tá? Que as revoltas camponesas, eles não se voltaram contra um rei, tá? Eles se voltavam contra os nobres, lembram que no feudalismo, né? O poder político era fragmentado. Cada senhor feudal era dono lá do seu feudo e podia fazer o que quisesse no seu feudo. Tá? Então, essas revoltas camponesas, antes de questionar o poder do rei, né, um poder real, ele estava questionando o poder daquele nobre, né, daqueles nobres que estavam dominando diretamente eles, os servos. Tá? Então, essas reformas camponesas acabou gerando uma necessidade, tá, de controlar ela. Para controlar elas, né, precisava de um poder mais forte. Tá? Então, a nobreza acabou pedindo ajuda ao rei. Ô rei, estou enfraquecido aqui, então eu vou lhe dar aí essa sustentação para você reagir e sufocar essas coisas que estão me afligindo, né? Então a nobreza estava enfraquecida por causa disso, da perda de poder econômico e o questionamento da autoridade através das revoltas camponesas. Pelo lado do clero, ou seja, aqueles membros da igreja, tá? Desde a peste negra, já começou aí esse questionamento, né? Também se aprofundou no Renascimento, como a gente já viu, né? Que começou aqueles dogmas, aquelas autoridades, né, da igreja passaram a ser questionadas, né? E culminou, né, nas reformas protestantes, que a separação gerou exatamente rupturas em novas igrejas, né? Então, o clero católico, né, também se viu enfraquecido, certo? Então, um princípio que serve para qualquer tempo histórico, né? Para a política em geral, desde que a gente esteja falando hoje, até no absolutismo, ou lá na história antiga, né? Um princípio presente a qualquer tempo é esse aqui, ó. Quando determinadas camadas sociais, dotadas de poder político, se enfraquecem, o que é que acontece? Elas deixam o poder político, tá? Então, elas acabam, se elas perderem esse poder, né? Essa influência, né? Se elas começarem a se enfraquecer, não tem outro resultado. Elas vão acabar sendo expulsas do poder, tá? Para se acomodar a novas forças sociais que colocaram esses grupos para fora. É o que se chama de vácuo de poder. Ou seja, quando o poder fica vazio. Mas, na verdade, a gente sabe que não existe poder vazio, né? Então, por exemplo, hoje em dia, se você não tem a propaganda lá do agro é pop e tudo mais, né? O agronegócio, quando a gente vê no Congresso Nacional, né, a bancada do agronegócio é muito grande, que aí junta com a bancada da Bíblia e da bala, né? E forma um grupo social, um grupo político muito forte e que tem um poder, né? E aí, quem vai estar no poder, de certa forma, vai influenciar, vai representar esses grupos nessas camadas sociais que estão com o poder político. Mas se por acaso esses grupos começarem a se enfraquecer, né, eles não têm condição de se manter lá no poder político, ou seja, como representante, como presidente, como governador, o que for, né? Então eles acabam deixando o poder. E aí os outros grupos sociais, as outras camadas sociais, né, de acordo com, vai ter uma nova luta pelo poder lá, né? E aí vai se preencher esse poder, porque não existe vácuo de poder, tá? O poder sempre vai ser preenchido por alguma força, tá? Então, esse princípio aí vai determinar também essa parte aqui, né, do absolutismo, porque esse vácuo de poder gerou uma reorganização, né, do poder para saber quem vai ocupar. Ou seja, esse sistema de crise já estava dado, né? Já a gente consegue perceber o enfraquecimento da nobreza, do clero e tal. Então, percebendo isso, eles disseram: ó, a gente vai simplesmente abrir mão do nosso poder assim, eu vou dar o poder de mãos beijadas para quem quer que seja. Então, isso iria acontecer. O que é que vocês acham? Vocês acham que a nobreza e o clero, eles simplesmente iriam abrir mão do seu poder, da sua influência na sociedade? Já que vocês acham?
Claro que não, né? Ó, Whitney, Débora, né? Todo mundo dizendo aí não, né? Exatamente, tá? Então, como uma forma de reação, tá? A nobreza e o clero se reorganizaram e criaram esse sistema que ficou sendo chamado, né, de absolutismo, que ficou precisa aí ficou em vigência durante a Idade Moderna, né, até o final do século XIX, tá? Então, outra coisa aí, ó, que a gente vê é a crise do poder universal da Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês sabem o que é que significa católica? Do nome Igreja Católica. Você sabe o que é católica? Sim ou não? Que o nome da igreja, né, é Igreja Católica Apostólica Romana, né? O que é católica? Católica significa exatamente universal, né? Para todos, né? Veja que no próprio nome, né, da Igreja Católica diz que essa igreja tem que ser para todos, ou seja, ela tem que alcançar a universalidade, tá? Todo mundo. Então, tem uma crise nesse poder universal. Desde lá das reformas protestantes, né, que passaram a questionar esse poder da Igreja Católica, tem também o questionamento do rei e o Papa, tá? Porque na Idade Média, né, o Papa era o poder entre os poderes, né? Tinha lá os poderes seculares, né, os reis e os nobres e tudo mais, e tinha o Papa acima, né? O Papa queria coroar, queria legitimar o poder do rei, tá? Então, nesse momento, isso vai cair, tá? Isso não vai ser tão forte assim, essa necessidade, essa necessidade do apoio do Papa, né, em relação ao rei. Inclusive, isso aí, essa crise é tanta que Henrique VIII, como a gente viu, né, rompeu com a Igreja Católica porque o Papa não queria fazer o divórcio dele, né, por causa da que a mulher dele não dava um filho homem para ele, né? Então, sempre é assim, ó, poderes universais, ou seja, poderes que querem ser para todos, tendem a se enfraquecer com a ascensão dos poderes nacionais, tá? Então, qual um paralelo que a gente pode fazer para entender isso aí? Em relação à ONU. O que é a ONU? Organização das Nações Unidas, né? Surgiu lá depois da Segunda Guerra Mundial, né, e tudo mais, tá? E o que é que se pretende a ONU? A ONU se pretende colocar, né, aquelas normas, aquelas indicações, né, para a comunidade internacional, para todos os países, de forma universal, tá? Então, quando surge um país que se quer colocar, que quer colocar sua nação acima das outras, ou seja, o nacionalismo, né, uma nação em que o nacionalismo seja muito forte. Por exemplo, os Estados Unidos de Trump, né, que os Estados Unidos é tudo para eles e tudo mais, né? Então, o que é que vai acontecer com o poder universal como a ONU? Vai enfraquecer, tá? Eles não vão aceitar as decisões da ONU porque a nação deles é mais forte, tá? Então, por isso que os Estados Unidos, de vez em quando, está entrando em crise com a ONU, com a própria OMS aí na pandemia do coronavírus, né? Os Estados Unidos está batendo de frente com a OMS e vários outros casos assim, né? Em que os poderes nacionais, quando eles estão crescendo, eles tendem a enfraquecer, né, os poderes que se dizem universais, os poderes que servem para todo mundo. Então, como a Igreja Católica era um desses poderes que se dizia universal, então isso acabou enfraquecendo a partir do momento em que os estados nacionais vão surgindo, tá? Então, é um outro elemento aí do contexto histórico, tá? Aí, Débora está perguntando aí a partir de qual ponto o patriotismo se torna maléfico, né? Tem a questão do patriotismo, né, e nacionalismo, tá? O patriotismo é uma coisa, eu acho, mais inocente, tá? É você admirar a sua pátria, você gostar de sua pátria e tudo mais, né? Então, isso aí, de certa forma, não é maléfico, né? Não é prejudicial. Você gostar do seu país, gostar da bandeira do país, do hino, você gostar desses símbolos, né? Agora, quando esse patriotismo, né, se torna um nacionalismo,
que aí o nacionalismo é que tem mais essa carga negativa, tá? Porque acabou gerando vários movimentos, né, na história que acabou dominando e causando vários crimes, né, várias situações bem sinistras, né, digamos assim, tá? Então, o nacionalismo, que é essa ideia de que meu estado, né, meu país, minha pátria é maior e melhor do que todas, e para isso, né, para elevar o meu país, eu posso fazer, eu faço qualquer coisa, né? Então, inclusive passar por cima dos outros, né? Então, o nacionalismo começa a ser um problema, né, mais ou menos a partir dessa fase, né? A fase em que se cria os estados nacionais, né? Que sai da fragmentação da Idade Média, né? Do feudalismo, e acaba se formando as monarquias nacionais, né? Mas aí, nesse momento, o nacionalismo ainda é embrionário, né? Ainda está muito no começo, né? O francês ainda está entendendo, está começando a entender que ele é francês e que ser francês é melhor do que ser inglês. E, ao mesmo tempo, nesse momento, o inglês está iniciando, tá tendo essa percepção que ele é inglês e que ele é melhor do que os outros, né? Assim, na ideia, né, do nacionalismo. O nacionalismo vai se tornar um problema maior exatamente no século XIX, né? No século XIX e no século XX, que vai se juntar ao imperialismo, né? Que o nacionalismo vai dar a possibilidade do imperialismo, que vai acabar tendo esse movimento de expansão mesmo desses estados, né? Para a dominação dos outros, como na África, na Ásia, né? E que as disputas coloniais entre esses países, né? Quem tem mais colônia, quem tem menos colônia. Então, tudo isso vai estar por base ali no nacionalismo, né? Então, o nacionalismo passa a ser uma visão, né? Uma coisa mais negativa, tá? Até hoje, para mim, quando fala, eu sou nacionalista e tal, eu já não gosto, porque eu já acho que é uma coisa radical demais, né? Então, a partir do século XIX, na primeira metade do século XX, né, que o nacionalismo está muito forte. Lá depois da Segunda Guerra Mundial, em que se viu o problema que é o nacionalismo, né, com Hitler, nazista e tudo mais, então o mundo passou a diminuir a força do nacionalismo, tá? Então, até por causa da ONU e tudo mais, tá? E aí esse momento, exatamente, Débora, é impedir que refugiados se abriguem no seu país é algo, não, patriota não, é nacionalista, tá? Por isso que a diferença entre patriota e nacionalista, tá? Nacionalista é você ver esses refugiados como um perigo para a sua nação, tá? Então, voltando ali à questão da Segunda Guerra Mundial, né? E aí surgiu a ONU, né? Os poderes nacionais foram diminuindo seu poder para um mecanismo universal como a ONU, mas sendo que agora, no século XXI, por causa da crise dos refugiados, né? Muitos refugiados, principalmente da África, né? A- a refu- Refugiados africanos ou asiáticos do Oriente Médio, islâmicos, né? E aí eles entrando nos países europeus, e isso acabou gerando uma reação nacionalista, tá? Por que uma reação nacionalista? Eles veem esses refugiados como um perigo para a nação. Ou seja, esse cara que está vindo ali, né, da África, esse africano, ou até mesmo brasileiro, né, quando um haitiano vem aqui, né, ele diz que esse cara vai roubar meu emprego, tá? Esse cara vai roubar o emprego de um alemão, né? De um italiano, de um cidadão do país. E além disso, vai de encontro, né? Vai contra os valores do país. Por exemplo, um país católico, né? Ou protestante, ou o que for, quando muitos refugiados islâmicos chegam, então chegam tantos que acaba aumentando o número de muçulmanos, né? No país. Então isso acaba, segundo os nacionalistas, né? Acaba sendo um perigo para os valores da nação, né? Os valores que a nação defende. Isso sim, isso é uma violação de direitos humanos. E é um crime de direitos humanos o que Trump está fazendo nos Estados Unidos, que ele pega os refugiados, colocam quase como um campo de concentração, tá? Se separam das famílias e tudo mais para esperar uma deportação,
que pode durar semanas, meses e tudo mais, e as pessoas ficam lá. É um campo, e a gente vê um silêncio da comunidade internacional muito grande, e há um crime desse tamanho aí que está acontecendo nos Estados Unidos, no país mais civilizado, entre aspas, no mundo, né? Então, exatamente, parece que o orgulho de um povo é mais importante do que a vida de outras pessoas, exatamente, tá? Você resumiu aí a ideia do nacionalismo, né? O orgulho desse povo é mais importante do que a vida de outras pessoas, exatamente. Foi um resumo aí bem feito aí do nacionalismo, tá? Então, vamos voltar aqui, né, para o contexto histórico, tá? A questão da forma, ou o ingrediente que faltava aí, a gente viu o enfraquecimento da nobreza, né? A crise do feudalismo, mas o ingrediente que faltava para ferver, né? Para misturar, né? É exatamente o início da formação do capitalismo. Ou seja, a burguesia, né? Estava surgindo, né? Estava tomando, pegando uma força, né? Pegando um poder econômico e acabou precisando, exigindo do Estado, do rei, algumas medidas para favorecer seus interesses, tá? Então, para a burguesia, ela precisava de uma padronização de moedas, ou seja, que naquele país, naquela nação, tivesse uma moeda única. Porque imagina, de feudo em feudo, tudo separado como era na Idade Média, no feudalismo, a cada feudo você tinha uma moeda diferente. Isso ia prejudicar os negócios, tá? Então ele queria que naquele país, né, ele tivesse uma única moeda, facilitaria as vendas, né, e o comércio, tá? Únicas leis também que para garantir uma segurança jurídica, né, aos contratos e tudo mais, tá? As línguas, que esses contratos fossem em línguas únicas, né, em línguas padronizadas também, e o protecionismo, que é para colocar o que é protecionismo? É você colocar o produto estrangeiro, o produto importado, mais caro do que o produto nacional do seu país, tá? Então, de início, a burguesia queria um Estado forte para criar essas coisas, tá? Então, veja que a burguesia precisava de um rei forte. Veja que vai acabar se formando aí uma coisa de conveniência, né? O rei forte acabaria agradando todo mundo desses grupos, tá? E aí, na imagem tem uma foto da entrada do Palácio de Versalhes, na França, né? Tem, inclusive, quem tem acesso aí à Netflix, né? Tem uma série, né, Versalhes, que vai tratar um pouquinho sobre o cotidiano do Palácio de Versalhes, né? E que está se retratando aí na imagem a figura do Rei Sol, né, Luís XIV, que é o principal símbolo desse Estado absolutista, né? Tanto é que ele disse que a frase famosa dele é o Estado sou eu, né? Ou seja, todo o Estado se personaliza nele, ele manda em tudo, tá? Então, aqui na ponta, né, você vê uma mãozinha, né, que é exatamente a mão da justiça. Então, a justiça está no que o Rei Sol quer, tá? Aqui do lado tem a flor de lis, que é o símbolo da monarquia francesa, e veja que ele está o Sol, então já é uma metáfora daquela disputa de geocentrismo não, geocentrismo e heliocentrismo, né? Ó, será que a Terra gira em torno do Sol ou é o Sol que gira em torno da Terra entre os cientistas, né, e a Igreja Católica? Luís XIV resumiu tudo isso, né? A Arquimedes aí chegou. Então, o Rei Sol, né, Luís XIV, resumiu tudo isso a dizer, ó, tudo gira em torno de mim, tá? Então, eu sou o rei, eu sou eu que mando aqui, tá? Então, essa imagem aí representa exatamente essa coisa, então, que ajuda a gente a definir, a fazer uma definição do que é o absolutismo, tá? Então, é um processo de duas coisas, tá? Essas duas coisas se complementam. Então, vai centralizar o poder político na figura do rei, isso é uma coisa central, né? E também, né, vai ter a expansão do capitalismo comercial, né? Então, vai ser a junção dessas duas coisas, a centralização do rei, na figura do rei, e a expansão do capitalismo comercial. O Arquimedes aí está querendo assistir uma aulinha de história. Tá aí. Então, né? Pode ficar à vontade aí, só para dar uma olhadinha, eu gosto de história.
Que bom, Valeu. então pode ficar à vontade aí. Né? Então vamos ver aqui a questão das características políticas, tá? Do absolutismo. Então, a primeira coisa é a centralização. O que é centralização? É você concentrar o poder num centro, num único centro. E que centro é esse? É o rei, tá? O rei tem um poder hegemônico, ou seja, o poder completo, o poder total, tá? Então, nesse caso, no caso de centralização, o poder local vai perder influência, vai perder o seu próprio poder, tá? Então, isso não quer dizer que todo mundo aceitava o que o rei falasse, né, gostasse todo do rei, porque o rei era uma pessoa gente boa, nada do tipo, né? Era porque exatamente o rei, ele detinha, né, o poder militar. Quem tinha um poder militar era o rei. Então, na verdade, esse poder hegemônico era colocado pela força, né? Era imposto à população. Então, tem uma frase de Luís XIV também que ele diz que o último argumento do rei é exatamente os canhões, tá? Então, ó, se a gente pode até negociar, tentar inibir alguma coisa, mas você não concordar, vai para o canhão, né? Vai para a bala, tá? Então, como o rei é quem tinha esse monopólio da força, né? Então, esse poder estava concentrado no rei e os poderes locais acabavam perdendo a influência. Sendo que tem um limite para isso, que é o limite da legitimidade, tá? Ou seja, o que é legitimidade? É você apoiar, você aceitar aquele poder, você aceitar aquela figura, né? Então, esse limite vem exatamente da religião e dos costumes. Então, se você tivesse um rei, né, que acabasse indo muito de encontro aos valores da religião, acabava ele perdendo a legitimidade diante do povo, né, diante dos seus súditos. Então, outra coisa que serve para todo mundo é que quem perde legitimidade acaba caindo, tá? Então, um rei precisa de legitimidade, independente se ele é absolutista ou se ele é normal, né? Ou se é um governante, um político, do que for, né? Então, em relação à economia, né? É, Na economia estava surgindo o capitalismo comercial, ou seja, o capitalismo primitivo. O que é a primeira fase do capitalismo. A gente vai ver que tem mais duas fases em seguida, né? Que é o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, né? E a primeira fase desse capitalismo é o capitalismo comercial. Por quê? Porque gera uma nova lógica, a lógica do lucro. Ok? Então, a ideia é reproduzir de maneira infinita o capital. Então, o comércio, claro que o comércio existiu em outros momentos da história, tá? Lá na Idade Antiga, na história antiga, em vários momentos, né? Em praticamente todos os momentos da história teve esse comércio. Agora, esse comércio que está surgindo aí é um comércio novo, né? Porque exatamente ele é guiado por uma nova forma de pensar e de agir, ou seja, buscar sempre o lucro, né? O lucro de forma infinita, tá? Então, reproduzir o capital de forma infinita. E em relação à política econômica, né? O que é a política econômica? São as ações de um Estado, as ações de um governo que vai tomar, né? Para exatamente poder administrar melhor a economia, tá? Então, quando fala de política econômica, a gente está falando de ações que o Estado adota, né? Para permitir um melhor aproveitamento da economia, tá? Então, a política econômica é exatamente o mercantilismo, tá? Que vai buscar uma balança comercial favorável, ou seja, você vender mais do que você comprar, tá? O protecionismo que a gente viu, que é defender os produtos nacionais, tá? E o Estado seria um agente regulador de mercado, né? Ou seja, e iria criar os monopólios, tá? Então, o Estado iria proteger aqueles grupos, né, aqueles monopólios, dando, ó, só você pode vender tal produto, né? Uma companhia, uma empresa, ó, só você pode vender cigarro, né? Só você pode vender e qualquer produto assim, tá? Então a curiosidade, né, é que nessa época, nesse período, a burguesia defendia um Estado forte, tá? Defendia uma intervenção do Estado na economia. Mais para frente, depois que a burguesia acumulou capital muito grande nessa época, né? Aí, no final do século XVIII e século XIX, aí ela quis abandonar esse barco, né?
ela disse, ó, a intervenção do Estado é ruim para a economia, que aí é o liberalismo, tá? No liberalismo, a burguesia está defendendo que o Estado não se meta na economia. Nessa época, porque ela estava precisando, a burguesia precisava do apoio do rei, tá? Então a burguesia disse, ó, eu quero o seu apoio, tá? Você vai ter que me ajudar nesses acordos aqui. E aí, com base nisso, eu também vou lhe apoiar. Então veja que é um acordo para favorecer os dois lados. A burguesia vai dar o dinheiro, vai financiar e vai dar apoio financeiro ao rei, tá? E o rei vai dar esses acordos, essa política econômica para facilitar os negócios e acumular capital da burguesia. Tá dando para acompanhar aí? Tranquilo? Pronto. Então, tem uma imagem aí, né, que é aquela vai ver, a gente vai ver a sociedade desse período, né, do Estado moderno absolutista, que é bem parecida com o estado a sociedade na Idade Média, sendo que com algumas diferenças, né, exatamente por causa dessa reorganização. Tá? Então, na imagem aí a gente vê uma pessoa carregando uma esfera, né, com o símbolo da flor de lis, então é na França isso, há um guerreiro, né, um nobre, segurando e inclusive fazendo força, né, para mais peso aí para a pessoa que está carregando. Enquanto isso, uma pessoa da religião está tipo dizendo para a pessoa que está carregando, né, ó, você tem que fazer isso para sustentar a sociedade, porque é uma vontade de Deus e você tem que seguir a vontade de Deus e tudo mais, tá? Então, na sociedade dessa Idade Média que a gente viu, tá? Era uma sociedade de ordens. Vocês lembram disso, né? As três ordens, né? O clero, que eram aqueles que oram, que vão rezar pela sociedade, tá? Vai ter a nobreza, que seriam aqueles que guerreiam, né? Que iriam proteger essa sociedade. Então, os nobres, eles têm poder militar, e cada nobre, cada cavaleiro, ele tem sua armadura, ele tem seus equipamentos de guerra, porque são eles que vão defender essa sociedade. E os camponeses e servos vão ser aqueles que trabalham, tá? Que vão sustentar materialmente, financeiramente, né, a sociedade, né? E aí não se abole, não vai acabar essa sociedade de ordens durante esse período absolutista. O que vai haver é uma adaptação social para acomodar as novas transformações. Então, vejam para entender isso aí bem direitinho, para ver como o absolutismo é, na verdade, um grande acordo aí para acomodar o clero e a nobreza, tá? Então, vejam, a justiça não era a mesma para toda a sociedade, tá? A desigualdade social era comum. Então, tem um estado, o primeiro estado era o clero, tá? O segundo estado, a nobreza. Então, 2,5% era o clero e 5% era a nobreza, e 72,5% estava, é o resto, né, que a gente chama. Burguesia, camponeses e sans-culottes, tá? Para o clero e a nobreza, né, iria ficar com terras, cargos, prestígio, privilégios e isenção fiscal, tá? Ou seja, os privilégios iriam estar no primeiro e segundo estado. No terceiro estado é que estariam as obrigações e os impostos, tá? Então, quem pagaria imposto e iria sustentar esse sistema era exatamente o terceiro estado. E vai mudar um pouquinho a função de cada um deles, tá? Antes, no sistema feudal, o clero, né, ele estava dizendo lá para o camponês, né, para continuar trabalhando para sustentar essa sociedade, tá? Nesse momento, o clero ele vai legitimar o poder real, tá? Então ele vai dizer, ó, vocês têm que seguir esse rei, porque esse rei ele é portador da vontade divina, né? Ele foi escolhido por Deus para governar a gente. Então vocês têm que seguir eles. Então o clero tem a função de legitimar o poder real, certo? Então a nobreza também mudou a função dela. Se antes, na Idade Média, a função da nobreza era exatamente guerrear e proteger a sociedade, aqui vai ser diferente, tá? Aqui, o poder militar vai sair da nobreza, porque para o rei não é não é interessante que cada nobre tenha seu poder militar, tá? Então vai haver uma desmilitarização da nobreza e o rei vai criar um exército do rei, um exército que vai seguir o rei,
tá? Vai seguir as ordens do rei. Se deixasse esse exército para cada nobre, né, então não haveria uma centralização de poder. Tá? Então, o que é que se vai tirar a função de defesa da nobreza? O que é que ela vai fazer? Ela vai administrar a política, ou seja, ela vai ter cargos na política para conseguir organizar isso aí, então, organizar esse sistema. Tá? E para vocês verem a nossa, no Brasil, tá? A nossa herança, né, aristocrática, né, nossa herança de nobre, né, o sonho de ser nobre, né, é exatamente que, como é que a gente chama deputado, senador, né? A gente chama de Vossa, tem um pronome de tratamento para eles, ó, Vossa Excelência. Vossa Excelência é um título nobre, né, um título de nobreza, tá? E veja que até hoje, né, mesmo na República e tantos séculos depois, né, a gente ainda continua com esses termozinhos aí que remetem a essa ideia. Já nos Estados Unidos, né, durante a independência, teve um debate de como o presidente deveria ser chamado. Tá? E o que ficou, né, valendo foi o Mr. President, né, que é senhor presidente. Então, nos Estados Unidos, essa ideia de abolição desses privilégios foi mais forte, né? Inclusive no termo como se chama o presidente, que é Mr. President, né? Então, a mobilidade social aí existia pequena, né? E mais dentro dos próprios da própria camada social. Então, tinha aí o alto clero e o baixo clero, né? A alta nobreza e média e pequena nobreza. Então, podia acontecer de um membro da alta nobreza caísse para a pequena nobreza, ou então um membro do alto clero cair para o baixo clero, né? Mas sendo que uma mobilidade, um movimento na sociedade, na camada social de uma para outra era difícil, tá? Então, um esquema aqui agora para fechar tudo. Então, eu vou dizer, a gente vai parte por parte aí identificando aí esse sistema para vocês entenderem. O que não entenderem aí, vocês falam, porque esse esquema é fundamental. Se vocês entenderem esse esquema, vocês entenderam tudo, tá? Então, começa aqui, ó. Começa no verdezinho, tá? Que é a burguesia, né? Que tem muito poder econômico, tá? Ela vai dar impostos, ela vai pagar impostos ao rei, certo? Então todo esse sistema começa com essa burguesia pagando esses impostos, ou seja, financiando o rei, tá? O que é que o rei vai fazer? O rei vai contratar mercenários para o exército, ou seja, soldados estrangeiros, né, que ele poderia comprar e a lealdade do exército seria ao, ao pagamento, né, ou seja, um exército assalariado, tá? Então, isso, com o exército, o rei poderia exercer o monopólio do uso da força, tá? Que isso vai gerar o Estado moderno absolutista, tá? Além disso, aqui do outro lado, além disso, o rei vai criar as padronizações que a gente falou, tá? E essas padronizações vai beneficiar a burguesia, tá? Que padronizações são essas? Moedas, né? Leis, pesos e medidas, então o quilo, né? A grama, o litro, né? Esses pesos e medidas para facilitar o comércio, tá? E a própria língua são padronizações criadas pelo rei para beneficiar a burguesia. E aí isso vai acabar gerando, né, uma balança comercial favorável, tá? O protecionismo, que a gente viu também, o metalismo, que é o acúmulo de metal, tá? De ouro, de prata e tudo mais, o intervencionismo estatal. E vai gerar a política, e tudo isso faz parte da política econômica, né, que vai beneficiar o capitalismo comercial ou primitivo, que era o modo de produção. Tá? Tá dando para entender aqui até agora? E aí, o que é que está faltando aqui? Fechou essa primeira parte. Mas e o clero e a nobreza? Onde é que a gente vai botar o clero e a nobreza? Eles precisam de alguma coisa, tá? Então, para o clero, o rei vai dar a legitimidade, a função de legitimar o sistema, tá? E para os nobres, ele vai dar a administração do sistema, ou seja, os cargos públicos para esse sistema. Ou seja, para o clero e para os nobres, ele vai dar privilégios e isenções, tá? E para a burguesia, ele vai dar o esquema de padronização e a burguesia vai dar para o rei os impostos para o rei conseguir fazer tudo isso, tá? Deu para entender isso aqui?
esse esquema, ele é central aí para, se você entendeu esse esquema aí, tá tranquilo. Alguma dúvida aí em algum momento aí desse esquema? Ficou claro? Bem direitinho aí, né? Então, é fundamental entender também que a burguesia, né? Na verdade, isso aí, ó, acaba sendo um acordo, né? Entre as partes, né? E vai impedir a burguesia de alcançar o poder político, tá? E, na verdade, o rei está ajudando, está fechado, né? Com o clero e os nobres, né? Com a aristocracia. Ele achou um lugar para a burguesia sem perder o poder político, tá? Mais na frente, no final do século XIX, é que isso aí acaba gerando uma efervescência muito grande e revolucionária que vai gerar a Revolução Francesa, porque a burguesia, já satisfeita desse sistema, já conseguiu acumular muito capital, a burguesia vai querer agora o poder político. Aqui foi a burguesia querendo consolidar o poder econômico dela. Mais na frente, no século XVIII e no século XIX, com a Revolução Francesa e Industrial, a burguesia vai querer o poder político, tá certo? Então, eu botei aqui umas questõezinhas aqui, né? Mas aí não vai dar tempo para a gente fazer, mas eu vou botar esse material aí no grupo de vocês e no sistema lá para vocês fazerem a atividade, tá bom? Então, alguma dúvida aí? Alguém que quer perguntar alguma coisa, dizer o que achou, mais algum complemento? Tudo ok? Pronto, então a gente vai se despedindo aqui, tá? Grande abraço aí para vocês. Um bom restinho de semana aí, que a gente se vê novamente depois. Se parcialmente vê, né? Tchau, tchau. Até mais. E quem tá com a tarefa atrasada aí, vamos fazendo, né? Tchau, tchau.